Amigos, nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, o Dedo de Deus. Na última semana falamos sobre o Deus que toca o pó e forma. Hoje vamos falar do Deus que toca as tábuas e escreve. Nossa reflexão começa no Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Abra sua Bíblia aí. Se você vê alguém perto de você que por acaso não está com celular, nem com tablet ou a Bíblia de papel, se ela quiser acompanhar a leitura com você, auxilie, tá? Eu vou ler na versão NVI aqui. Nós vamos ler o versículo 31 e vamos ler o versículo 18 do capítulo 31 e imediatamente continuar a leitura no capítulo 32. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e levantaram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Ó Israel, esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo? Tirastes do Egito com grande poder e forte mão. Porque diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou, para depois matá-los nos montes e bani-los da terra. Abandona o furor da tua ira. Tem piedade, não traga sobre este povo o mal. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que sua descendência seja numerosa como as estrelas do céu, e darei a ela toda a terra que lhe prometi, que será sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçara contra o povo. Então Moisés virou-se, desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é o som do canto de vitória, nem canto de derrota. Ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o queimou no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez que os israelitas a bebessem. Até aqui. Mas nós vamos passar pelo texto outra vez. Vamos orar, irmãos? Senhor, essa é a sua palavra. Nós te agradecemos porque até aqui fomos conduzidos em ministração, adoração. Os irmãos que ministraram, Pai, aqui artisticamente, nos conduziram a tão profunda reflexão. Agora estamos diante da tua palavra. Toca os nossos corações. Fala com a gente e também com o que estão nos acompanhando de casa. Que ao fim dessa ministração nós nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, nós estamos aqui entendendo que Deus toca, Deus muda, Deus cria,
E essa mão de Deus, no primeiro momento, ela tocou o pó, e do pó surgiu o homem. Aquele que criou aonde não tinha nada, agora está criando, mais uma vez, algo que tem o toque dele, a assinatura dele. É o mesmo dedo, mas dessa vez ele está literalmente escrevendo. O texto diz que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Imagine só que coisa maravilhosa deve ter sido o próprio dedo de Deus escrevendo nas tábuas. Então, o dedo que criou o homem agora está escrevendo para o homem. Deus se comunica, Deus se relaciona. Como já falamos diversas vezes aqui, esse Deus, ele não é um Deus desconectado da criação, ele se conecta com a criação, ele mantém conexão com a criação. E agora essa conexão, ela é tão enraizada com Deus, que ele traz o homem para perto, e ao trazer o homem para perto, ele não deixa o homem escrever. Moisés poderia escrever, obviamente, ele podia talhar naquelas tábuas, afinal de contas, ele estava com a tábua para escrever nas tábuas. Era assim que as pessoas recebiam novos ensinamentos, nas tábuas mesmo. Mas aí Deus é tão participativo, é tão interessado, é tão amoroso, é tão dedicado a se relacionar com o ser humano, que ele mesmo escreve ali. Então, o que ele escreveu não foi uma poesia, o que ele escreveu não foi um salmo, o que ele escreveu não foi uma canção, o que ele escreveu foi uma lei. Então, a pergunta que nós temos que fazer hoje é por que ele escreveu uma lei? Poderia ter escrito qualquer coisa, poderia ter entregue um mapa, poderia ter entregue uma revelação, poderia ter, de alguma forma, revelado algo muito especial para o Moisés. Afinal de contas, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. O monte no Antigo Testamento está totalmente ligado a uma nova revelação de Deus. Então, poderia ter sido mais uma revelação para o profeta de Deus. Mas por que Deus precisou escrever alguma coisa? Primeiro, nós temos que entender que aquele povo era um povo que precisava de direcionamento. Afinal de contas, eles passaram nada mais, nada menos do que 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos. O Brasil não tem 600 anos. Nós estamos falando de um povo que ficou 430 anos, não debaixo de uma escravidão leve, mas a escravidão brutal. Construiu cidade, e o rei nem sabia o nome deles. O rei via eles como vê um monte de pedra, como vê um monte de formiga. Não tinha nenhum tipo de conexão emotiva, nenhum tipo de conexão familiar. Trabalhava sobre açoite, trabalhava sobre humilhação, trabalhava sem um pingo de dignidade. Julgavam os filhos daquele povo, no rio era normal. Aquele pessoal não conhecia a liberdade. 430 anos. Não sabia o que era liberdade. Ele sabia obedecer o faraó. Por isso que era tão inerente para eles lembrar do faraó, lembrar do Egito. Afinal de contas, gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações viviam a mesma coisa. Só existe o jugo do faraó, só existe o açoite do faraó, só existe o trabalho miserável de construir cidade, de construir tijolo. Eles sabiam reverenciar os ídolos egípcios. Por quê? O faraó os ensinou. Sabiam trabalhar debaixo do sol quente. Mas eles não sabiam quem eles eram. Igual acontece com muitas pessoas aqui, se acostumam com algumas coisas. Se acostumam com alguns parâmetros. Se acostumam com algumas marcas da vida. Certa vez eu conversava com um pastor muito amigo e, abrindo meu coração para ele, estávamos eu, minha esposa, ele, a esposa dele, e conversávamos sobre como o Senhor tem
trabalhado no nosso coração. E eu contei para ele quando o Senhor nos permitiu sair de uma condição de vida muito difícil em Belo Horizonte, muito difícil, complicada. Já contei para vocês aqui a história do carro que a enxurrada encheu, da casa que ladrão roubou tudo. Enfim, a vida não era fácil, era difícil mesmo. Mas o Senhor nos abençoou e, de repente, nós começamos a ter um pouquinho mais de condição. E eu falei com ele, olha, quando você sai do lugar de ter muito pouco e começa a ter alguma coisa, mesmo que seja menos, né, do que a maioria tem, mas já é mais do que você tinha, você não consegue lidar muito bem com aquilo. Porque a sua mentalidade de escassez, ela, se não for mediada, ela vai sempre ou dizer que você não pode, ou dizer que você pode demais. Ou você não vai aproveitar, ou você vai passar de limites e vai se quebrar. Por quê? Você viveu muito tempo contando moeda. De repente, você já não precisa contar mais. De repente, você não precisa mais olhar, fazer a conta, pede esse sanduíche, pede esse guaraná e acabou. De repente, você para de fazer isso e já não começa a olhar, pede o que você quiser aí, pede aquela sobremesa, o garçom já sabe até o que é, e vai vivendo desse jeito, e a conta chega, você não olha, aproximação, e aí vai, vamos lá naquele sorvetinho, aproximação, aí no final do mês, você está aproximando do túmulo, de tanta coisa que você fez. A coisa não é legal, mas a mentalidade é uma mentalidade que precisa ser trabalhada por Deus, porque a gente se acostuma tanto com algumas coisas que quando Deus entrega a bênção, às vezes nós não sabemos lidar nem com bênção. Às vezes nós não sabemos desfrutar nem das coisas boas que Deus nos deu. Era esse povo que sempre olhava e falava assim, é melhor voltar para o Egito, porque o faraó pelo menos nos dava um pedaço de carne de vez em quando. A mentalidade não foi transformada. Então Deus fala assim, eu preciso agir diretamente na identidade desse povo, porque eles nem sabem quem são, eles são meu povo. Então, eles saíram do Egito, conduzidos pela mão de Deus, através de sinais e maravilhas. Nós sabemos disso. A última praga levou todos os primogênitos, menos os filhos deles. Então, eles ainda, mesmo diante disso, carregavam alguns hábitos de escravidão e uma mentalidade que era longe de ser uma mentalidade que os aproximava de viver uma vida santa, que glorificava a Deus. Se acostumaram com a vida pagã dos egípcios. Eles eram livres no corpo, já não tinha mais algema. Nós não estamos presos porque temos algema. A pior prisão é a prisão da mente. Não tem prisão pior do que a da mente. Não precisa de uma algema no seu pulso, nem no seu pé para te deixar preso. Se entrou na sua mente, acabou, meu amigo. Se está na sua mente, acabou. Então, a prisão que me faz sempre lembrar daquela dor, lembrar daquele pecado, lembrar daquela fase, lembrar daquela derrota, lembrar daquele pênalti que eu errei, lembrar daquele lançamento que o volante interceptou e deu um contra-ataque, meu time perdeu e foi eliminado, ou lembrar daquela negociação que eu falhei ali na hora H e o comprador desistiu, depois o outro fez melhor e fechou o negócio. Enfim, várias situações da vida. Às vezes aquilo marca a gente e nós temos medo de passar naquela rua onde o carro quase atropelou, de entrar naquele lugar onde nós ouvimos uma resposta difícil, de conversar com a pessoa usando uma roupa, talvez, porque eu estava usando a roupa naquele dia que aconteceu isso, isso e isso. Às vezes marca tanto que nós nem queremos tentar de novo, nem queremos passar de novo naquele lugar. Então, amigos, tem coisa que precisa sair da nossa mente. Aquele povo estava ainda com a mente escravizada, estava ainda com muita coisa dentro da mente, que não permitia eles viverem o que tinham que viver. Pensa, se tivéssemos testemunhado as 10 pragas lá, a vida muda, não muda? A vida muda, meu amigo. Imagina, se Deus começar, for da vontade dele, ministrar sinais no nosso meio.
Usa um sinal aqui. Levanta um ou derruba outro, faz o que ele quiser. Imagina, a vida muda. Os caras viram escuridão, os caras viram gafanhoto, os caras viram sapo, os caras viram o anjo da morte passando. E ainda assim não confiam em Deus. Os discípulos repetem o mesmo comportamento. Viram o próprio Jesus andando sobre as águas e não tratavam ele como mestre. O ser humano é difícil de acreditar. Então, se alguém não confia em você ainda, está tudo tranquilo. Não confiaram no Moisés e não confiaram em Jesus, que através de Deus fizeram o que fizeram, imagina no Pedro Vulcos. É difícil mesmo. Então, amigos, aquele povo cruzou o Mar Vermelho, sequinho, abriu o Mar Vermelho, eu vi o Mar Vermelho. Você fica imaginando, o povo passou aí, não molhou? Existem relatos arquitetônicos de que, de fato, houve um mover de águas naquele lugar até hoje. Aquele povo viu a coluna de fogo e viu também a coluna da nuvem de fumaça que os acompanhava no deserto. Mesmo assim, quando eles chegaram no Sinai, eles não sabiam quem eles eram. Não sabiam se relacionar com Deus. Eles não sabiam nem o que era certo e nem o que era errado, fora daquele sistema que o faraó, ou os faraós, porque não foi só um, o sistema egípcio. Eles não sabiam como viver. E é exatamente por isso que Deus escreve nas tábuas para aquele povo. Lá no Monte Sinai, Deus estabeleceu um pacto com aquele povo. Ele falou no Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 6. Ele diz: se obedecerem a minha voz e guardarem essa aliança, vocês vão ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, nós precisamos aqui definir uma coisa, Beuan. A lei, ou os limites, como nós falamos aqui já, elas não são para prender, elas são para definir o que eu já sou. Nós já falamos isso aqui. Então aqui, a lei, ela não é uma prisão, ela é uma definição de identidade. Ela não está prendendo o povo a nada, ela está mostrando para o povo como se vive livre. A mesma coisa são os limites que foram colocados lá no Éden, e nós tratamos sobre isso aqui na série O Poder da Mesa, quando falamos que a limitação de não se alimentar de um fruto não era uma proibição, era um lembrete do que Adão já tinha. Então, vamos dizer que o modus operandi de Deus continua o mesmo. Olha, eu não estou os aprisionando, eu estou ensinando vocês a desfrutarem da liberdade que eu lhes dei. Então, Deus, quando toca, Ele toca muito mais para lembrar do que para qualquer outra coisa. Ele toca e fala assim: ô João, você não está vendo o que você tem, não? Já te dei isso, aproveita. Você está olhando o que você não tem, mas e o que você tem? Como que você lida com isso? Então, não é uma prisão, é uma definição de identidade, tá? Que isso fique claro. Nós já falamos que era necessário fazer isso. Afinal de contas, mais de 4 séculos de escravidão. O povo não tinha pátria, o povo não tinha terra, não tinha nenhuma constituição firmada, não tinha nenhuma cultura própria. Tudo que eles sabiam era a cultura egípcia. Deus precisava ser radical. Às vezes umas pessoas falam comigo assim, é uma conversa que eu tenho até com alguma frequência, porque nós somos uma igreja, na Barra da Tijuca, nós entendemos que uns vão chegar aqui, o cabelo de um jeito, a roupa de outro, piercing aqui, piercing lá, tatuagem e tal, está tudo bem. A gente não exige nada aqui, está até no nosso código de cultura. Você não vai precisar mudar sua roupa, não vai precisar mudar seu cabelo, é trabalhar no seu coração. Está no nosso código de cultura. Às vezes alguém me pergunta assim: ô Vux, o que você acha de uma igreja que é mais radical, por exemplo? Eu falo, tem que ter. Você tira o cara do tráfico,
Você tira o cara do baile funk, você tira o cara da boca de fumo, aí você vai falar com ele que ele pode continuar indo no baile, você vai falar com ele que ele pode continuar se envolvendo com as pessoas que ele se envolve, você vai falar com ele que ele pode continuar na churrascada, que ele pode continuar na balada, tem que falar com ele, você vai para o culto, você vai botar uma roupa social, é o botãozinho até aqui em cima, eu não tenho gravata, está aqui 50 gravatas que o pastor tinha, você vai usar, eu não tenho roupa social, todo mundo aqui tem, dá, você tem que vir para o culto assim, tem que botar a Bíblia debaixo do braço, tem que chegar aqui tal hora, tem gente que precisa, tem hora que a mudança tem que ser radical mesmo, tem gente que só funciona assim. Eu passei por isso, o pastor olhou na minha cara e falou assim, você quer viver uma vida com Deus ou quer morrer igual seus amigos no tráfico? Eu olhei e falei, a galera está morrendo mesmo, e estava, vou ficar aqui, e aí falou, então tá bom. Aí ele falou assim, você tem que vir aqui todo dia. Eu falei, que é isso? Eu moro a 7 quilômetros da igreja. Ele falou, vem. Aí eu ia, 7 quilômetros indo, andando. Eu nem corria ainda, ia andando. 7 quilômetros indo, 7 quilômetros voltando. Aquelas ladeiras de Belo Horizonte. Todo dia. 14 indo, 14 voltando. Às vezes eu chegava lá e falava, pastor, o que é para fazer? Nada, só fica dentro da igreja. Arruma a cadeira ali e tal, aí de repente eu começava a ficar à toa, aí falou, não, agora você vai ter aula de teclado, o cara vai te dar aula, aí aprendi teclado, aí vai ter aula de violão, aprendi violão, aí agora você vai ajudar no círculo de oração dos homens, ajudava, no círculo de oração das idosas, ajudava, agora você vai arrumar o material das crianças, arrumava. Eu precisei desse tratamento, ficava na rua o dia inteiro conversando fiado, ficava na rua o dia inteiro jogando bola, soltando pipa, marmanjão soltando pipa. Ali a conversa era essa. Marmanjão, jogando bola, 4 horas da tarde, sol quente, todo mundo descalço na quadra, os caras já velhos. Aí eu fui, minha vida já mudou, foi mudando, casei cedo, conheci a peça com 18 anos, lá com uns 20 anos a gente já estava aproximando, com 21 para 22 casou, com 23 já tinha o Bernardo. Foi uma mudança radical. E Deus precisou tocar na vida daquele povo de uma forma radical. Então, os 10 mandamentos, eles estavam estabelecendo uma condição de vida livre. Livre do quê? Da escravidão. Não só da escravidão egípcia, mas da escravidão do pecado. Inclusive no contexto que eles viveram. Eles viveram um evento de libertação, precisavam viver como um povo liberto. Então, o decálogo, a palavra que vem do grego, deca, logoi, ou seja, as 10 palavras, ele não começa com um mandamento. Isso é legal demais. Lá no Êxodo 20, o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de entregar uma lei, Deus estabelece uma relação. Ele fala, eu sou o teu Deus. Lembre-se de quem eu sou. Irmãos, aquele povo precisava lembrar quem era Deus, mas se esquecia com facilidade. O Senhor falou para Moisés, sobe para o monte, vem até a mim e fica aqui. Eu lhe darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. O povo precisa ser instruído. Então ali tinha mais ou menos 600 mil pessoas, fora as mulheres, crianças e os idosos. Eles estavam acampados ao redor de uma montanha que fumegava, trovejava e relampejava. Meu Deus do céu, imagina! Que situação, era aterrorizante aquele negócio. Quando caiu um trovão ali, o povo tremia todo. O povo tinha pedido para Moisés o seguinte, fala tu conosco e nós vamos ouvir. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo sabia que se ouvisse a voz de Deus, morria. Sabia que se visse a face de Deus, morria. E como eles viam ali aquele monte fumegando, relampejando e trovejando, falavam assim, imagina se Deus falar. O que vai acontecer com a gente? Então, fala você com Deus e depois você fala com a gente. Eles mesmos pediram para Moisés fazer isso. Aquele monte, ele ficou conhecido por ser o local onde Deus falou com Moisés. Os estudos dizem que o monte tem basicamente 2.285 metros, é muito alto.
E segundo a Bíblia, foi lá que Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Para chegar no topo dele, tinha que subir uma escadaria de nada mais, nada menos que 4.000 degraus. Mas antes de chegar no pico, tinha um palcozinho, 750 degraus antes de chegar no pico, tinha um degrauzinho que ficava quem não chegava no pico. Era lá que ficou o Arão e os sacerdotes, e o Moisés subiu sozinho. Ali, Moisés começou a ter um relacionamento especial com Deus. Permaneceu lá 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. E foi lá que Deus escreveu, Ele próprio, nas 2 primeiras tábuas, os 10 mandamentos. 40 dias e 40 noites. O povo lá embaixo, falando assim, Moisés sumiu. Pediram para ele ser a voz de Deus, mas como ele demorou demais, eles falaram, sumiu, foi embora. O povo é inconstante, galera. O povo é inconstante. Eu falei na liderança do Biuan aqui esses dias, a maioria está começando a liderar. Eu falei, o pessoal, do mesmo jeito que ele te chama de pastorzão, no outro dia ele te odeia. No outro dia ele te odeia. A pessoa que está te falando um monte de coisa que você não quer ouvir, no seu privado, no Instagram, você sobe as mensagens, ela está falando que você é o melhor pastor do mundo. É só você subir as mensagens. A pessoa hoje te bloqueou, mas antes ela te seguia, ela curtia tudo que você botava. O povo oscila mesmo, e depois volta como se nada tivesse acontecido. E remédio para doido é outro doido. Remédio para doido é outro doido. O cara me fez tudo comigo, me tratou mal, fez o quê? Aí volta aqui, pastorzão, eu falo, ô velhona, já vou abraçando. Tudo certo, cara. Tudo certo. Por quê? A ovelha é ovelha. Eu sou pastor, eu não posso cobrar da ovelha o pensamento de pastor. Ele errou, eu permaneci no mesmo lugar que eu estava. Eu errei, se eu errei, eu pedi perdão, quer perdoar, perdoa, se não quer, o meu pedido de perdão está aí. Agora, o povo pediu para Moisés, Moisés, fala você, porque se Deus falar diretamente com a gente morre. Ele fala, tá bom, eu não quero nem subir, mas eu vou subir, porque vocês estão pedindo. Aí ele fica lá 40 dias, 40 noites, o povo fala assim, ó, morreu, acabou. Cadê ele? Não vai voltar com palavra nenhuma. E se desesperaram. E começaram a questionar. O povo não podia subir, Moisés subiu. E é aí que a história fica dramática, é aí que entra a tensão da história. Moisés estava lá no topo, recebendo a lei de Deus. E o que o povo estava fazendo lá embaixo? Sinceramente, amigos, o texto, não o texto, a Bíblia, ela nos dá certeza de que Deus já sabia que aquele povo estava fazendo o que estava fazendo. E mesmo assim ele escreveu as leis nas tábuas. Fica um ensinamento. Não é porque eu estou sendo desobediente que Deus vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. O pessoal estava lá embaixo, aquela farra, que é o que a Bíblia diz, e Deus dando uma lei para eles. Rio de Janeiro está aí, se destruindo. Deus continua dando direções para o Rio de Janeiro. O mundo está aí, se destruindo. Deus continua dando direções para o mundo. Aquele povo estava ali aceitando uma aliança com Deus. Mas pediram para que Moisés subisse lá. Como eu disse, eles pediram para Moisés subir. E o Moisés subiu. Subiu, mesmo sem querer subir. Subiu sozinho. Qual que é o problema? Ele demorou para aparecer de volta. Ninguém quer esperar o agir de Deus. Ninguém quer esperar o tempo de Deus. Às vezes nós pedimos um tempo para orar, não é verdade? Deixa eu orar sobre isso. Aí as pessoas ficam cobrando, e Deus não falou nada. Aí você entrega um resultado antes de Deus te falar. Porque o povo não consegue esperar. Não consegue esperar. Impaciente para tudo. Muito impaciente. É assim desde quando o mundo é mundo. O povo chamou Arão e falou assim, ó, levanta um Deus para a gente adorar esse Deus.
Porque esse Moisés aí, nós não sabemos nem o que aconteceu com ele. Não dá para esperar ele mais. E o dedo de Deus tocando na tábua, amando aquele povo, escrevendo para aquele povo. E o povo lá embaixo já se programando para fazer uma festa. Porque se tem um bezerro, se tem um ídolo, tem que ter sacrifício, tem que ter festa, tem que ter confusão, que era o que caracterizava. E qual que é o fato aqui mais interessante? Quando eles saíram lá do Egito, Moisés falou com eles assim: olha, pede aí para os egípcios ouro e prata. Pode pedir, eles vão dar. Por quê? Era de certa forma legal o povo que foi servido, quando o escravo fosse liberto, presentear o escravo com alguma coisa. Era uma certa recompensa, um presente. Para quê? Porque aquele escravo não tinha nada. Agora ele tinha um colar de ouro, podia vender, podia fazer um dinheiro. Tinha uma pulseira de prata, podia vender, trocar, enfim. Era um dinheiro para sair de lá. Eles não tinham nada. O povo entregou para eles um monte de coisa. O povo sai de lá com colar de ouro, brinco de ouro, pulseira de ouro. O que isso representava? Um presente de Deus para eles. Uma forma daquele povo receber provisão de Deus. Deus falou assim: olha, vocês não estão com a mão vazia, tem ouro na mão de vocês. Quando precisar, vende. Quando precisar, faz o que tem que fazer. Inclusive, muitos, mais para frente, entregam isso para a construção do tabernáculo. Aquele ouro era para a glória de Deus. Aquele ouro não era para a glória de homem. O que o Arão faz? Ah, vocês querem um bezerro? Tira o seu colar, tira o seu brinco e me dá, que eu vou construir o desejo do coração de vocês com os tesouros que Deus colocou na mão de vocês. Terrível. É a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa. Deus falar assim: você quer tanto? Então me dá o que eu te dei, que eu vou construir, você fica sem. E aí aquele povo entrega o colar, aquele povo entrega o brinco, e Arão constrói um bezerro. Um bezerro não era qualquer coisa. Aquele ouro era o pagamento atrasado por 430 anos de trabalho escravo. Aquilo ali não era qualquer coisa. Aquele ouro era a provisão de Deus. Era para construir a casa de Deus no deserto. Era sagrado, era destinado para a glória de Deus. Por que eles construíram um bezerro? Por que não foi um leão? Por que não foi uma águia? Por que não foi um urso? O bezerro era um símbolo pagão comum de fertilidade. Onde tinha aquele bezerro, tinha uma orgia. Aquele povo estava com saudade da vida desenfreada sexualmente que eles viviam lá no Egito. Aquele povo estava com saudade do mundo. Falaram assim: vamos voltar para o mundo, faz um bezerro aí com a gente. Representa fertilidade, e agora nós vamos fazer o que nós queremos fazer mesmo, porque Deus não está falando nada com a gente. Quando Deus não nos responde, às vezes nós queremos voltar para as nossas piores práticas. Para as nossas piores práticas. Às vezes você está entrando e saindo aqui da igreja, não acha um homem, não acha uma mulher para você, fala assim: quer saber? Eu vou para o mundo. Lá eu acho. Quer saber? Vou procurar em qualquer canto mesmo. Vou ligar para aquele cara, vou ligar para aquela menina. Você vai ver. Às vezes, quando Deus não fala, nós construímos ídolos que respondem aos nossos anseios, mas que na verdade levaram tudo que Deus nos entregou, mas que na verdade tiraram tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Eles não inventaram nada, simplesmente estavam reproduzindo o que aprenderam no Egito. A escravidão, como eu disse, não era física, ela formatou totalmente a mentalidade daquele povo. Quando Moisés subiu, eles não olharam para cima não, olharam para trás. Olharam para trás. Às vezes um líder deixa de viagem, o líder faz alguma coisa, você não fica esperando ele voltar com algo novo. Você olha para trás e fala: deixa eu sair, deixa eu voltar para a vida que eu vivia. O nosso método é muito retrógrado. Eu quero finalizar.
Moisés desce. Josué fala, ó, está tendo um barulho esquisito ali. Ele fala, está esquisito mesmo. Não é barulho de guerra, não é barulho de choro, é festa. Moisés vê, imediatamente ele fala assim, povo medíocre, não merece o que Deus está fazendo, e pau, quebra as tábuas. O povo não tem nem que saber o que Deus quer falar com eles, olha o que eles estão fazendo. Quando ele quebra, ele está declarando que a aliança tinha sido rompida, antes do povo receber o que Deus tinha dado para ele. É como se um noivo rasgasse o contrato, pouco antes de se encontrar com a noiva. Está indo para o casamento, falou assim, ó, me traiu, já não vou. Deixa todo mundo lá esperando, eu não vou. Acabou. Então ele recebeu as leis de Deus e não quis entregar. Aí chegou e falou assim, destrói esse bezerro. Moeu o bezerro todo, jogou na água e falou, agora bebe. Vocês vão beber. O que isso está representando? Que o nosso pecado de fato nos consome. Que o nosso pecado de fato nos consome. Falou assim, olha, o ouro que era para a provisão de vocês, eu vou moer e vocês vão beber, para vocês entenderem como Deus despedaça os tesouros que Ele dá quando nós não tratamos esses tesouros como nós temos que tratar. Bebeu, acabou. Deus queria destruir o povo, mas aí Deus é misericordioso, chama Moisés de novo. Por que Ele chama de novo? Porque a misericórdia de Deus é sempre mais insistente que a nossa infidelidade. Ele buscou Adão lá no Éden, Ele buscou eu e você quando a gente não queria. Deus não desiste, Ele chama, Ele traz, Ele vai atrás. E dessa vez Deus escreveu sobre as pedras. Foi Moisés quem lavrou. Foi uma parceria nova, depois da traição. Vocês gostam de construir? Constrói aí as pedras para mim. Deixa eu construir coisa nova. E aí, meus irmãos, Ele entrega o que chamamos de 10 mandamentos. Sim, irmãos, é importante pensar sobre isso. Quero fazer uma aplicação rápida. Não terás outros deuses diante de mim. Tem tanto Deus na nossa frente, tanto like, tanto hype, tanta visibilidade. A validação virou um Deus. Hoje, para ser relevante, é seguidor que nós temos que ter. Parece que a aprovação virou um Deus para a gente. Não farás imagem de escultura para te prostrar diante dela. Nunca a cultura do corpo foi tão acentuada. Selfie é quase uma religião. Tantos procedimentos estéticos, tanto dinheiro para a imagem. Cada foto cheia de filtro, cheia de detalhe. É uma imagem que nós adoramos. Quase uma escultura que nós nos prostramos diante dela. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós falamos, Deus está no controle de tudo. Fé em Deus, que Ele é justo. Nós usamos o nome de Deus para assinar embaixo da nossa vaidade, para assinar embaixo da nossa autoconstrução. Lembra-te do dia de sábado, um descanso. A geração que menos descansa, a geração que mais busca trabalho, a geração que menos dorme. A geração que não consegue se desconectar, que passa muito tempo no celular. O Senhor está falando, lembra-te do dia de sábado, descansa, contempla, tenha tempo com a sua família. Honra teu pai, tua mãe. Jovens que vivem até 30, 35 anos debaixo do teto dos pais, mas que não honram os pais, que não colocam os pais no lugar que tem que colocar. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Quanto discurso de ódio nós temos hoje, as eleições se aproximando, que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia dos almoços de domingo. Que Deus tenha misericórdia dos futebol de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Que Deus tenha misericórdia das redes de futebol. Que Deus tenha misericórdia dos pontos de ônibus, das reuniões de condomínio. Porque às vezes nós não matamos ao apertar um gatilho, mas matamos com um discurso. Relacionamento descartável, matamos as pessoas, usamos, depois deixamos para lá. Ah, não serve para mim, deixa para lá. Não cobiçarás, é o que diz a palavra. É sobre um desejo desordenado, aonde nós cobiçamos o que não é para a gente. Deus escreveu sobre isso tudo para aquele povo e também escreve para a gente. Nós não fomos criados para cobiçar nada, nós fomos criados para desfrutar o que Deus já nos deu. Irmãos, aquele dedo que escreveu na tábua é o mesmo dedo que quer escrever em alguns corações aqui nessa noite, que às vezes são endurecidos, e é por isso que só Deus pode escrever. Às vezes você chegou aqui fracassando ou fracassado, como aquele povo. Deus deu uma segunda chance para aquele povo, Ele está te dando uma segunda chance também. Não é para te proibir de fazer nada, é para te lembrar que você nele já tem tudo. Talvez seu coração seja tão duro, que só o dedo de Deus pode escrever, Ele vai escrever. E a nossa oração é que esse dedo que escreveu nas pedras, lá no Monte Sinai, escreva nos nossos corações. E que esse benefício que Deus nos deu, o ouro que está nas nossas mãos, não seja utilizado para construir ídolos. Os nossos talentos não sejam utilizados para construir ídolos, mas sejam utilizados para a glória de Deus. Vamos orar, fecha os teus olhos, fala com Jesus onde você estiver. Talvez você tenha algo para dizer para Ele nessa noite. Curva a sua cabeça, fala com Ele. Talvez existam ídolos que precisam ser destruídos, atitudes que precisam ser abandonadas. Talvez existam comportamentos que estão te acompanhando há muito tempo, você nem percebe. E aí Deus falou com você hoje. Deus te lembrou que não dá para viver mais como se vivia lá no Egito. Que Ele te libertou, que Ele quer que você viva de uma forma diferente. Fala com Ele. Fala assim, eu não sei nem como viver diferente, eu não tenho força não, estou igual esse povo. Eu só olho para trás, eu quero olhar para cima, eu quero te ver. Tem coisa que eu comecei a fazer na minha infância, na minha adolescência, que eu não consegui abandonar. Toca o meu coração e me muda. Fala com Jesus. Fala do jeito que você quiser falar. Não precisa falar bonito, não precisa ter as melhores palavras, fala com Ele.